Boa tarde, Bahia! Está no ar o seu programa de todas as tardes, da tela da Band, do som da Rádio Band News e também do nosso canal do YouTube, o Band Bahia Oficial. É sempre uma alegria e satisfação ter a sua audiência nesse feriadão do dia 1º de maio. Mas nem por isso a gente deixa de levar para você as informações do universo político, jurídico e também econômico. E eu não faço esse programa sozinho. Eu tenho meu colega, apresentador, meu amigo, meu irmão, Luiz Felipe Veloso. Boa tarde. Muito boa tarde para você, Victor Pinto, meu querido irmão. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando agora na tela da Band, no som da Rádio Band News FM, no YouTube oficial da Band Bahia. Você também interage conosco, participando pelo WhatsApp no 719-8729-5248. E o nosso convidado da tarde, Victor Já está aqui Pinto, na já bancada. Está aqui, né? Isso. Vamos a ele? Vamos a ele, vamos conversar com Jaime Cruz, ele que é especialista em direito municipal. Vamos conversar bastante dessa área do direito público, da administração pública e mais e principalmente sobre equilíbrio financeiro. É importante para qualquer gestão estar com a casa arrumada. Se a gente pensa isso para nós, no nosso dia a dia, estar com as contas em dia, ter crediário, ter nome na praça, como minha Dininha Filó falava, né? Que pobre só tem duas coisas, nome na praça e crediário. Se perder, lascou-se. Então tem que estar com tudo esquematizado. Para a gestão pública é a mesma coisa. Quando a gente fala aqui, chama atenção, por exemplo, fazendo esse preâmbulo, esse contexto, quando a gente fica ligado ali nos empréstimos do governador, nos empréstimos do prefeito, no caso aqui da capital Bruno Reis, ou um valor vultoso no interior do estado, quando a gente fala sobre pagamento de precatório ou dívidas referentes ao INSS, que vai ser o principal tema nosso aqui, é porque isso precisa ser debatido e a transparência faz parte do princípio da administração pública. Jaime, satisfação em recebê-lo aqui na nossa bancada do Boa Tarde Bahia. Vitor, Luiz, Felipe, a satisfação é toda minha e quanto mais para falar de um tema tão palpitante, um tema que hoje bate a porta das prefeituras e que eu diria é de fundamental importância trazermos isso para a coletividade, trazermos isso para a sociedade de forma a permitir que as pessoas tenham uma percepção de como está a situação financeira das prefeituras, dos municípios, até para que possam ter capacidade de endividamento e às vezes contrair até empréstimos de investimentos, como você citou há pouco. A gente até lembra, né? É importante que o Boa Tarde Bahia tenha esse papel que é, acima de tudo, didático, né? Então, nós temos um compromisso de lembrar a nossa audiência que nós começamos o ano de 2025 com pelo menos 5 prefeituras decretando estado de calamidade pública financeira. Muita gente às vezes passa ao largo, não lembra, mas Lauro de Freitas, Juazeiro principalmente, passaram por situações muito difíceis e chegaram inclusive a cancelar o carnaval. Vai dizer, só põe circo, Luiz? Não, não é isso. É que as pessoas sentiram na pele, porque a principal festa, né, costuma ser realizada na Bahia, ela foi suspensa nessas cidades. E estes municípios atribuem tudo isso a dívidas deixadas de gestões anteriores. E essa responsabilidade fiscal citada por Vitor, portanto, é ainda maior. Luiz, um exemplo. A gente teve caso em Lauro de Freitas de atraso de salário, ou não pagamento de salário, de professores, por exemplo, de funções básicas. E isso teve atraso e a culpa também foi esse estado de calamidade e esse rombo deixado por gestões passadas. E aí, detalhe. Decreto que pede ajuda estadual e federal, mas que não necessariamente tem esses auxílios atendidos, até que estas certidões negativas, como a gente costuma chamar, sejam devidamente apuradas e apresentadas, não é, doutor? Podia começar explicando por esse caminho? Exatamente, Luiz Felipe. O que é que acontece? As prefeituras hoje, quando você tem uma mudança de gestão, principalmente quando são vou dizer que bandeiras políticas diversas, você nunca tem uma transição contínua, você nunca tem uma transparência, digamos assim, no enfrentamento ou na transferência do poder. Isso faz com que isso cause um caos financeiro nas prefeituras e não permitam que as novas gestões possam dar uma continuidade administrativa. Não permitam que elas simplesmente tenham um mínimo alicerce financeiro para dizer, vou garantir o serviço público de saúde, educação, vai funcionar tudo normal, vou receber os servidores já com o salário pago e vou só tocar o barco daqui para frente porque minha obrigação só vence a partir de 30 de janeiro. Não, isso não acontece. Então, isso acaba provocando esse caos financeiro e aí nós temos um efeito rebote. Porque quando você fala em caos financeiro, normalmente nós nos apegamos muito à questão de folha. Só que quando você vai identificar a responsabilidade fiscal, ela é muito mais grave. Porque nós temos hoje o principal calcanhar das prefeituras, que é a dívida com o INSS. A dívida fiscal hoje das prefeituras baianas é um negócio realmente assustador. A gente teve um embate
que envolveu o PB, que envolveu também o Ministério da Fazenda com o Senado, que era justamente sobre esse tema, sobre a alíquota do INSS. Uma alíquota alta que buscou no governo federal fazer uma amortização, uma alíquota diferenciada, reduzida, amortizada para as grandes empresas, as grandes indústrias contratantes do país, e deixava de fora as prefeituras. Foi algo momentâneo ali no período da pandemia, principalmente. Houve essa luta para o ingresso até que o Congresso peitou o governo federal. A gente teve aqui o ex-presidente da UPB, Quinho, que foi um dos principais porte-estandartes dessa proposta. Chegou a ser afrontado até pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a defesa de Ângelo Coronel no Senado, em discurso no Senado sobre esse tema. Aí eu queria saber contigo o seguinte: hoje, como está a situação de momento, nessa questão da amortização da dívida do INSS, da alíquota de arrecadação, somado ao como está a situação dos municípios, eu não coloco nem de grande porte, como Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista, que tem naturalmente uma arrecadação considerável para poder honrar com suas dívidas, mas as cidades de médio e pequeno porte, que necessariamente precisa do aporte financeiro vindo da União, o repasse direto para as contas públicas, como está a situação nesse mapeamento? Primeira alíquota, segundo essa situação financeira desses municípios de pequeno porte. Vamos lá, Vitor. Como você bem pontuou, desde a época que Zé Cocar era presidente da UPB, simplesmente foi gestado essa ideia junto ao UPB Bahia, que ela foi pioneira, foi daqui que nasceu essa proposta de tentar reduzir a alíquota das prefeituras, que hoje ela é de 20%, quer dizer, na época ela era de 20%, o objetivo era colocar em 8% e travar. Até que o senador Ângelo Coronel, por pressão, por pedido de Quinho da UPB, que hoje também tornou-se bandeira com o Wilson, simplesmente conseguiram, dentro do projeto de desoneração da folha, que era voltado ao setor privado, inserir também essa questão da desoneração das prefeituras. No primeiro momento, havia uma expectativa de que eu deixar em 8% e congelar. Só que como o governo federal desejava aumentar a arrecadação e precisava aumentar essa arrecadação, simplesmente eles fizeram um processo de bismame. De que sentido? Ele disse, eu vou permanecer a folha desonerada em 2024, em 8%, só que em 2025 a alíquota de 8% já vira 12%, em 2026 ela será de 16% e em 2027 retorna-se para o 20%. Para você ter ideia, nós estamos falando que nesse momento, nesse ano, do ano passado para cá, nós já tivemos um aumento com essa despesa em INSS de 50%, porque saímos de 8% para 12%. E às vezes a gente para e diz, é só 4%, o que é que representa? Se a gente fizer aqui uma conta de padaria, qual é a maior despesa hoje de um município? Qual é a maior despesa hoje de uma prefeitura? Folha de pagamento. Folha de pagamento. E essa folha de pagamento, normalmente, supera a cifra de milhões. Então, quando você pega isso e coloca 2, 3, 4, 5, 10% sobre isso, é um valor significativo. As prefeituras hoje, principalmente as pequenas prefeituras, elas vivem literalmente de vender o almoço para poder pagar a janta. Não há capacidade de arrecadação própria. Ela vive, infelizmente, das transferências constitucionais, como você bem pontuou. Então, se essas transferências elas têm qualquer intercorrência ou não chegam a contento, ou não chegam na expectativa criada, e você tem uma frustração de arrecadação, automaticamente as contas não fecham. Esse é um capítulo que nós temos, que inclusive há um debate, há uma tentativa da UPB em permanecer em constante vigília, aliada à CNM, no sentido de dizer, precisamos continuar brigando para que essa alíquota volte para 8%, porque 8% torna-se viável a arrecadação. Até porque, por outro lado, com a alíquota de 20%, você não tinha uma efetividade na arrecadação. Com a alíquota de 8%, a arrecadação aumentou. Então, ou seja, não adianta só você dizer que tem uma alíquota de 20% para pagar e o governo federal achar que tem 20% para receber, se ele não tem uma efetiva arrecadação. Por isso que é necessário, às vezes, você reduz a alíquota e você dá uma eficiência na arrecadação. Então, essa é uma perspectiva que tem hoje para os municípios de pequeno porte. E de que forma isso reflete hoje? Como a gente bem ponderou, vários municípios não tiveram transição de governo. Vários municípios tiveram um caos financeiro que foram instalados por ausência de recursos para quitar as obrigações do anterior e automaticamente deixar tudo zerado para o ano seguinte. Inclusive, essa é uma meta da lei de resultado fiscal. Só que quando não fizeram isso, simplesmente você herda um passivo e esse passivo associa-se às obrigações correntes, que é justamente essa alíquota mensal que hoje é de 12%. Alguém tem que pagar a conta. Agora, para além do passivo, que há uma justificativa que o gestor atual pode comprovar, mas ver que ele recebeu, entre aspas, a herança maldita. Quem é aliado não pode dizer que é herança maldita, mas quem é opositor pode dizer. Mas
se a bola de neve começa com o gestor atual, qual é a penalidade que o gestor pode sofrer se, por exemplo, não repassar o valor do INSS do servidor? Isso. Pronto, vamos lá. Dentro da obrigação previdenciária, nós temos duas cotas. A cota segurado, que é que você retém do servidor e repassa para a Receita Federal, ou seja, você é meramente um órgão repassador. Você retém e você repassa. E sobre esse valor, você entra com a contribuição patronal, que é justamente a contribuição da empresa, a contribuição da prefeitura. Quando você retém e não repassa, você pode estar cometendo um crime de apropriação indébita previdenciária. O crime está lá estampado. Quando você repassa e não paga a alíquota patronal, você pode estar cometendo um crime de sonegação fiscal, que está lá na 8137 de igual modo. Isso apenas no âmbito penal. Mas se você parar para analisar, nós estamos observando isso muito seriamente no âmbito civil. De que forma isso? A Receita Federal está muito vigilante. Ela está muito atenta aos não recolhimentos feitos pelas prefeituras. E ela tem disparado representações para TCM, MPBA e Ministério Público Federal. Justamente para quê? Com o objetivo de punir esses gestores, para que quando o município sofra uma fiscalização e sobre essa fiscalização aplique-se alguma penalidade, como multa, juros, que isso seja imputado no campo civil ao prefeito. Então, ou seja, é como eu diria, o cerco ele está fechando. Não há mais margem para que a gente possa ter, digamos assim, facilidades ou acreditar que na administração pública existem milagres. Ou ajusta-se a administração, ou ajusta-se a execução orçamentária, ou o prefeito vai se tornar refém da própria cadeira. Porque quando ele senta ali, e eu vou conseguir citar isso para você daqui a pouco, algumas situações de que ele pode ser punido tão somente por estar sentado na cadeira. Bom, para quem está sintonizando o rádio agora, nós estamos conversando com Jaime Cruz, advogado especialista em direito municipal. Estamos falando sobre responsabilidade fiscal de um jeito, digamos que um pouco mais cirúrgico, né? Estamos mexendo na ferida. Tanto eu quanto o Victor Pinto, Jaime, a gente tem uma paixão que é viajar, e de preferência viajar de carro pela Bahia, porque vez que outra a gente descobre alguma coisa que está meio esquecida. Num estado com 417 municípios, por vezes, a gente não imagina que existam determinadas particularidades. Então, é muito comum, por exemplo, que ao viajar para uma cidade de menor porte, a gente descubra lá que a pessoa tem um cartão do SUS, mora naquele município, mas tem um cartão do SUS do município do lado. Por quê? Porque aquela prefeitura está tão quebrada, está tão endividada, que ela não consegue dar conta da demanda. Isso. E as pessoas, portanto, buscam uma infraestrutura melhor. Vamos deixar isso mais esmiuçado para quem está acompanhando a gente. Quando a gente está falando de gestão pública, e, por exemplo, verba carimbada como saúde é diferente, né? A verba carimbada está ali, ela vai chegar para aquela finalidade específica. Mas para quais finalidades costumam ser aplicadas verbas, por exemplo, que seriam utilizadas para pagar dívidas? Sim. E que essas cidades estão padecendo cada vez mais, levando em conta que temos 417 municípios e a maior parte de municípios com menor estrutura. E, desculpe fazer um adendo, a gente ainda descobre assim, que eu descobri isso há pouco tempo, pouquíssimos municípios, por exemplo, podem cobrar IPTU, que seria uma fonte de renda importante, né, para pagar o básico e pagar a dívida, né? Pouquíssimos emitem alvará para funcionamento de comércio, que seria uma outra finalidade, né? Pouquíssimos arrecadam com ISS, com Imposto de Serviços Públicos, porque não tem nem estrutura de fiscalização para isso. Então, vamos deixar um pouco isso mais claro para a nossa audiência, mas principalmente para aqueles que conhecem essa realidade. Luiz, observe o seguinte, nós sabemos, como você bem pontuou, a maioria das verbas, quando chega para a prefeitura, ela chega de forma carimbada. Você tem que investir esse valor na saúde, esse valor na educação, e a gente tem o chamado recurso livre, que é justamente o FPM, onde permite que o prefeito ainda tenha algum tipo de liberdade na aplicação desse recurso. Quando você automaticamente começa a sufocar esses recursos, principalmente o livre, você começa a perder o poder de investimento do município. E aí você perdendo esse poder de investimento, o cidadão que vai lá, que bate no PSF para poder ser atendido, o médico só está lá 1 ou 2 vezes na semana, porque não tem mais recurso para poder bancar a semana toda. Quando você tem uma unidade de saúde, uma UPA ou um hospital municipal, as especialidades já não estão tão evidentes, porque o recurso que foi, eu não vou te dizer que ele foi malversado, mas ele automaticamente foi a União dando com a mão e tirando com a outra. Eu costumo puxar sempre a história do INSS, porque nós sabemos que a quem compete a distribuição das receitas? A União. Quem é capaz, ou melhor, quem é responsável pela gestão dos recursos da Previdência Social? A União.
Então, a União, rotineiramente, o que é que ela faz? Ela te dá o FPM para a prefeitura, só que quando você tem uma dívida com o INSS, ela vai lá e capa com outra mão. Então, é normal... O crédito já é feito com desconto. Capa direto na fonte, meu amigo. Risco zero. É o melhor, como eu digo, ó, o melhor devedor que a União pode ter chama-se município. Porque eu vou te dar aqui 10, mas se você me deve 8, eu já pego 8 na fonte. Risco Só te entrego zero. 2. Só te entrego 2. E o problema, sabe o que é? Quando você pega um pequeno município, que ele só vive dessa receita, e aí pensar que não, ele se surpreende. Ele diz, eita, minha cota do dia 10, que era a melhor que tinha, veio zerada, porque a Receita Federal foi lá e bloqueou tudo. Bloqueou. E aí, como é que fica? Como é que você paga a folha? Como é que você paga um médico? Como é que você vai garantir a merenda escolar? E o transporte escolar, como é que funciona? Então, infelizmente, esse sistema que nós temos hoje, ele é deficitário e ele é crítico. E eu te digo isso de uma forma até mais pontual, da seguinte forma. Nós tratamos apenas do corrente, ou seja, aquilo que a prefeitura paga. Só que, por exemplo, nós temos que lembrar que existe um passivo. Desde quando o município foi constituído até a presente data, ele vem aqui acumulando dívidas e observe o seguinte, essa dívida ela é corrigida por Selic. Selic hoje está em 14%, ou seja, ela cresce 1% todo mês. E como é que funciona essa situação? Eu vou trazer um caso aqui muito interessante de uma prefeitura, de um município de médio porte, 60 mil habitantes. O prefeito virou para mim em 2023 e disse, Jaime, qual o valor da minha dívida hoje com o INSS? Eu ainda brinquei com ele, quer, prefeito, quer quitar ele? Quem sabe? 56 milhões. Eu, tá. Em 2024, ele virou para mim e disse, Jaime, quanto é minha dívida do INSS? Eu disse 61 milhões. Ele, peraí, como? Eu pago parcelamento, eu pago amortização, eu pago tudo em dias porque cresceu. Eu disse, prefeito, bora fazer uma conta simples. Se cresce Selic, média de 1%. 56 milhões, atualiza 560 mil todo mês. Quanto é que você paga de amortização? 180. Ou seja, seu débito cresce 380 mil todo mês. Dívida de agiota. Os juros vem crescendo e os juros, ele agiota. cobre toda a amortização e o passivo só faz crescer. E aí onde é que entra aquela situação da responsabilidade objetiva, do prefeito ser punido por estar na cadeira? Na lei de responsabilidade fiscal, lá quando criada em 2000, tem um artigo 31 que diz o seguinte, ó, os entes públicos não podem se endividar muito. Sim. Senado, por favor, edite uma resolução dizendo qual é esse limite. O Senado, então, editou a resolução 40 e disse, ó, o grau de endividamento do município não pode passar de 120% da sua receita corrente líquida. Ou seja, se eu tenho um orçamento de 100 milhões, eu só posso ter uma dívida de até 120 milhões. Só que observe o seguinte, nós estamos falando de dívidas que foram criadas desde quando o município começou a existir. Dívidas que crescem a passos galopantes. Com juros. Com juros, eu não vou te dizer abusivo, Sim. porque está na lei, mas é nitidamente abusivo. Moral da história, eu posso fazer um corte para você e te dizer que hoje 40% dos municípios na Bahia possuem dívida superior ao limite estabelecido. E sabe o que é que isso causa? Rejeição de conta e crime de responsabilidade. Aí você pega uma situação que eu tenho um município que vai estar 20, 30, 40 milhões acima desse limite. Como é que ele recompõe? Não recompõe. Não recompõe. E aí, vamos criar o quê? Responsabilidade objetiva? Eu vou punir o prefeito só por estar sentado na cadeira? E se ele não tiver feito nada para poder contribuir com esse aumento dessa dívida? Então, Mas os tribunais de contas têm feito essa separação? Não. Na hora de fazer análise? Não. Tem sido Muito mais duro. duros? O que é que acontece? Nós temos alguns precedentes, trazendo aqui para o estado da Bahia, do Tribunal de Contas dos Municípios. Ele, de forma muito clara, na primeira vez que ele se deparou por esse assunto, foi com um município de pequeno porte. Um município que tem um orçamento aproximado de 50 milhões. Ele devia aproximadamente 80. Ou seja, ele estava com um grau de endividamento de 187%. Para o município recompor, ele tinha que eliminar esse excesso de aproximadamente 28 milhões. Agora imagine, você recebe 50 para bancar todos os serviços públicos. Você teria que abrir mão de metade do seu orçamento só para recompor a dívida para poder você não ser punido. Nesse caso, o tribunal analisou essas contas e disse, ó, objetivamente, superou o limite de endividamento, conta rejeitada. E aí nós temos um prefeito caminhando por Eu inelegibilidade. estou pensando num assunto aqui que eu acho que o buraco vai ser mais embaixo. A gente ainda tem 8 minutos de conversa. Para Vamos lá. você que está acompanhando a gente, entenda claramente. É por isso que tem concurso público, mas às vezes não chamam.
Tá? É. Por isso que muitas vezes você questiona por que determinado serviço que costuma ser feito na zona rural da sua cidade acaba não chegando, porque não há verba para estes serviços que não tem valor vindo carimbado. Não tem como. Então, entenda a gravidade disso e acompanhe de perto a gestão do seu município. Olha, e outro detalhe, a gente não tá passando mão na cabeça de prefeito, De ninguém. não, porque tem muito prefeito malandro que se aproveita desse discurso para dizer, se aproveita desse discurso para dizer que não está fazendo obra. Para justificar. Tem casos que, de fato, há um gargalo financeiro que essas projeções, esses projetos acabam não chegando. Mas tem gente também que se utiliza desse discurso malandramente, vamos colocar assim, um neologismo, malandramente, para poder tentar ludibriar a população do município. E vamos deixar claro, hein? Olhando na lente da verdade, como diria o saudoso Clodovil, isso não é só responsabilidade do prefeito, não, viu, minha gente? A Câmara, que tem papel de fiscalizar, tem responsabilidade direta, porque o prefeito, as ações do prefeito deveriam, pelo menos, ser fiscalizadas pelas câmaras municipais. Que é quem aprova a conta, né? Rejeita ou aprova também. A palavra final é dela. E essa análise é feita anualmente. E o orçamento só tem de ser feito até o fechamento, até as férias do seu vereador. Ele precisa votar à lua, né? No ano anterior. Então, se você acompanha isso de perto, você tem maior probabilidade de também evitar que isso aconteça. Vou botar gasolina nessa fogueira. E vou falar de um assunto chamado precatório. Como é que está a situação dos municípios quanto ao pagamento dos precatórios? Tem município engargalado, que eu falo no popular, né? Sim, engargalado, claro. No gargalo com esse assunto? Tem, e lhe digo a você que não são poucos. Observe o seguinte, os precatórios, eles acabam se acumulando, chegou um ponto que as dívidas cresceram assustadoramente. Rapidinho, precatório é o que fica de dívida da justiça para que o município arque, né? É quando o município tem uma dívida que não foi adimplida com o servidor ou com o fornecedor, aí ela não lhe paga, você aciona o Poder Judiciário, no final do processo, normalmente depois de 5, 10, 15 anos, ela que constitui uma dívida para ser paga. O que é que acontece hoje, Vitor? O que é que está acontecendo com as prefeituras? Elas chegaram no nível de, não vou dizer de endividamento, mas no nível de caos financeiro, que chega a ser realmente assustador. Você tem prefeituras hoje que têm uma dívida de precatório muito alta e automaticamente, com o regime especial que estabeleceu, todos os precatórios, pela atualidade, aqueles municípios que aderirem ao regime especial, têm que estar quitados até 31 de dezembro de 2029. Tudo tem que estar quitado. Então, ou seja, se você não tiver um controle do crescimento dessa dívida, sua parcela só faz aumentar, porque diminui o tempo e aumenta a dívida. O que é que isso acontece? Torna-se inviável. Tanto que existe uma bandeira da PEC 66, que eu acredito que você já fala, ela está reverberando bastante, que é uma luta da UPB, no sentido de dizer o seguinte, precisamos criar um modelo de refinanciamento para o Refis, só que no formato que está, ele não vai resolver o problema dos municípios. Por que eu te digo isso? Eu vou te dizer que eu tenho um município com 35 mil habitantes que ele tem uma dívida de 180 milhões de INSS. Ele tem um orçamento de 100 e deve 180. Se passar a PEC do jeito que está, ele pode parcelar em 300 meses essa dívida. Estão falando de uma parcela de 600 mil reais todo mês. Ou seja, é impagável, porque esses 600 mil ainda tem que ser de recurso líquido. Não há condição de pagar. Então, se não colocar o limitador nesse parcelamento, como estava previsto nos anteriores, ele não vai resolver o problema. Vai atender alguns, mas não vai atender a todos. Dívida de leigo, vamos lá. Sim. Posso pegar emenda parlamentar para pagar dívida? E segundo, posso pegar empréstimo para pagar dívida? Não. Normalmente, todos os empréstimos que você faz, operações de crédito, elas são chamadas de despesa de capital. Tem que ser investimento. Não quer que você vai investir, inclusive, para poder você mandar um PL para a Câmara, para poder você ter essa autorização, você tem que dizer, eu quero pegar aqui 5 milhões do Banco do Brasil, porque eu vou aplicar em estradas, em infraestrutura viária, eu tenho que dizer para onde é. Eu não posso utilizar para custeio. E emenda parlamentar, de igual modo. A gente tem as emendas especiais, aquelas que permitiam pagamento de despesa de custeio, como, por exemplo, na saúde, que aí me permite pagar mais obrigações do mês. A rigor, eu não posso pegar, por exemplo, da gestão passada e efetuar pagamentos. Mas tem esse jogo, né? Eu pego o empréstimo para dívida de custeio e utilizo o valor que eu tenho em caixa para poder pagar a dívida. Bem, o que é que acontece? É o que acontece muito, né? No interior, principalmente. Pronto, isso pode acontecer? Pode. Só que na hora da prestação de contas, se não for comprovada a finalidade, automaticamente eu vou ter dificuldade. Pedalada?
É a chamada pedalada. Pedalada fiscal, que já derrubou, inclusive, o presidente da República. O problema Imagine, é que o parlamento vai na onda e quem vota a pedalada antes de mais nada é o parlamento, né? Olha, queria lhe agradecer, Jaime, pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente. Microfone sempre aberto, sempre que tiver disponibilidade. Tema palpitante, como você mesmo coloca, envolvendo direito público, tenho certeza que você é uma fonte cativa nossa. Obrigado, viu? Eu lhe agradeço, Vitor, pela oportunidade, Luiz Felipe, a forma que foi recebido aqui, o carinho, a atenção, e sei da importância que tem esse programa, porque ele leva informação de relevância para a sociedade. Aqui nós conseguimos falar tanto com o cidadão que está lá no carro ouvindo no rádio, como também com o gestor, o prefeito, para poder identificar que existe um programa com responsabilidade sobre isso. Então, agradeço a vocês e reitero minha disponibilidade. Sempre que convidado ou convocado, eu estarei aqui. Luiz, só para a gente reforçar, o que a gente fez aqui agora foi uma aula que serve principalmente para você que é contribuinte. Porque na hora que seu prefeito for dar uma entrevista numa rádio, na hora que seu vereador for fazer uma visita no bairro, você já tem mais ou menos elementos do que você questionar. Porque o que alguns vereadores querem, alguns políticos querem, é que você não se informe justamente sobre o que acontece na área da administração pública. Porque fica mais fácil ludibriar, porque informação é poder. Então, um pouco dessa prestação de serviço que a gente faz aqui. A gente só não. Aquilo que eu comentei, teve uma coluna nossa que nós falávamos sobre o IEL, que a gente falou sobre a questão de estágio, etc. e tal. O programa não é só para falar de política partidária eleitoral, é para falar de política pública também, né? Principalmente para falar de política pública, para que você não seja pego no contrapé, né, Vitor? Pois é, então a gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia de hoje, desejando a você um excelente feriado. A gente continua, né, com Boa Tarde Bahia, a segunda parte. Tá encerrando na TV. Tá encerrando na TV. Lembrar para você 2 recados. Primeiro, nós temos o nosso site aqui do Grupo Bandeirantes daqui da Bahia, bandba.com.br, www.bandba.com.br. É um site onde tem um repositório, onde tem as matérias que foram veiculadas aqui na nossa programação. Temos também o nosso Instagram, BandBA, também o Band News FM SSA, que você acompanha o Instagram os bastidores. Salvador. O Instagram é Salvador. O SSA é o Twitter, né? Antigo Twitter. Exatamente. É Band News FM SSA. Então a gente só reforçando esse recado. E segundo, se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal do YouTube, Band Bahia Oficial. Lá nesse canal você tem as transmissões ao vivo dos nossos podcasts. Quando tem jogo de Bahia, jogo de Vitória, tem transmissão também no nosso canal. Então é importante a sua inscrição. E quando a gente entra no ar ao vivo, como hoje, a partir das 2 da tarde, você recebe a notificação se você tiver principalmente o aplicativo do YouTube no seu celular. Minha gente, um forte abraço. Amanhã estaremos de volta. Estaremos de volta, né? Tchau, tchau, estaremos Vitor. de volta também com a coluna Esse é o Ponto no Jornal Band News e no Bora Salvador, aqui na 99.1 FM. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.